Bom dia, galera, beleza? Já finalizamos nossas aulas de história da primeira prova do segundo bimestre, lá no 8º ano, né? Que foi a chegada da família real ao Brasil. Então, já está tudo ok o conteúdo. Vou reformular algumas questões aqui para que vocês possam até mesmo estudar para a sua prova. Vai ser um exercício bastante importante. Vou tentar formular 10 aqui bem rápido aqui para a gente não tomar muito tempo, ok? E vou ser bem direto, bem tranquilo. Tranquilo? Vamos lá, galera. Todos já sabem o conteúdo, então vamos começar. Vou aqui, sempre nas minhas questões eu coloco um textozinho motivador ali. Nem todas, mas algumas eu coloco. Sabemos já que eu não cobro datas nas minhas provas, ok? Não se preocupe, não precisa ficar decorando datas. Tranquilo? Se você achar necessário que devo saber algumas datas importantes, é contigo. Tranquilo? Mas a necessidade de decorar datas para ir para a minha prova, pelo amor de Deus, não faça essa loucura, porque as datas estão disponíveis na internet, aí é só dar um clique. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão, eu vou colocar o seguinte, vou formular uma aqui, um texto motivador. Portugal e Inglaterra eram antigos parceiros comerciais. Napoleão Bonaparte pretendia atacar e destruir o poderio econômico e militar britânico. Para atingir esse objetivo, em 1806 ele impôs aos países europeus a ruptura de uma relação comerciais com a Inglaterra, ao estabelecer o bloqueio continental. Falamos muito do bloqueio continental, bem tranquilo isso aí. Aí essa é a questão 1. Vamos lá na pergunta. Com base em seus conhecimentos, escreva de forma explicativa o que foi o bloqueio continental, determinado por Napoleão Bonaparte em 1806. Bem tranquilo, galera. Bloqueio continental foi quando Napoleão proibiu as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. Não poderia, ninguém poderia comprar mais nada da Inglaterra e nem vender. Nem um navio que vinha diretamente da Inglaterra poderia atracar em qualquer porto europeu. Se acontecesse isso, Napoleão invadia esse determinado país. Foi a forma de eliminar a Inglaterra por não conseguir atravessar o Canal da Mancha e atacar lá e conquistar a Inglaterra, que era um poderio também na época, tanto militar como comercial. Tranquilo? Esse é o bloqueio comercial. Você vai falar com suas palavras aí de acordo com o seu entendimento. Essa é a questão 1. Vou para outra questão. Rapidinho, aqui é VaptVult. Questão 2. Leia o texto com atenção a seguir e responda as questões 2 e 3. Eu falo texto, mas na verdade é só um fragmento. Quando a esquadra portuguesa chegou ao Brasil, as milhares de famílias que acompanhavam a burocracia e a corte em uma metrópole europeia desembarcaram, fazendo consigo novas formas de vida e novas necessidades. A colônia, que era o Brasil, galera, precisaria ter status de metrópole. Metrópole era Portugal. A primeira tarefa do regente era criar condições para que o Brasil estivesse no centro das relações econômicas do reino e não mais fosse submetida ao pacto colonial. Para isso foi preciso romper barreiras e proibições comerciais. Pacto colonial, meu Deus do céu, existe 2 pactos que não se faz, é o pacto colonial e o pacto com o diabo, que é terrível esses 2 pactos. Questão 2. Com base no texto, qual foi a primeira medida de Dom João ao chegar ao Brasil em 1808? Moleza. O que ele fez? Abertura dos portos. Rompeu com o pacto colonial. Tranquilo? A partir daquele momento, todas as nações amigas poderiam negociar com o Brasil. Tranquilo? Porque tinha umas que não eram, por exemplo, a França. Então vamos lá. Questão 3. Já ainda do texto, baseado no texto. A vinda da família real portuguesa foi bastante significativa para o Brasil, pois possibilitou, deixa eu adiantar aqui, possibilitou, aí eu vou colocar 5 opções, 5 não, 4, A, B, C e D. Possibilitou, vou logo na primeira, o fim do pacto colonial a partir da liberdade do comércio, mais uma questão sobre o pacto colonial. Então, tranquilo isso aí, essa é a questão correta. Possibilitou o fim do pacto colonial a partir da liberdade do comércio, tranquilo? E tem outros detalhes específicos que não compensa agora, beleza? A gente falar. Já estou indo para a questão 4, que é em ritmo de locução do futebol, tranquilo? Nessa época, a rainha de Portugal, Dona Maria I, estava proibida de governar por estar doente e foi substituída
por um regente, o seu filho, o príncipe Dom João, que chegou aqui no Brasil em 1108, tranquilo? Ele era o príncipe regente, porque ela estava... Tinha gente que até chamava de Maria Louca, né? Tinha um problema lá, mental. Enfim, isso aí já falei em sala de aula. Vamos prosseguir. Aí vou colocar uma figurinha. A figura abaixo representa uma das diversas consequências da vida da família real portuguesa para o Brasil. Tem várias consequências. Não tem como mostrar a figura porque a tecnologia aqui, eu não tenho cameraman, mas vai melhorar isso no futuro, ok? Enfim, vamos lá para o texto motivador, já entrando na pergunta. Para abrigar fidalgos, militares, negociantes e funcionários que acompanhavam Dom João, a solução adotada foi obrigar, por meio de uma lei, os proprietários dos melhores prédios próximos ao palácio acederam-nos para os membros da corte. As moradias escolhidas eram desocupadas por medida judicial e na fachada do prédio escrevia-se as letras PR. Significava príncipe regente. Embora o povo na rua dissesse que aquelas letras significavam, e vou colocar 4 opçõezinhas para você descobrir. A questão correta prédio roubado, oponha-se para a rua, beleza? Prédio roubado, oponha-se para a rua, tranquilo? Essa era o significado dessas palavras segundo o povo, ok? O povo revoltado, não é mole você pegar e ceder sua casa, seu imóvel para a família real, tranquilo? Então vamos lá, o soldado chegava e pedia, colocava a plaquinha lá, PR, e você tinha que se retirar mediante uma lei, tranquilo? E o povo muito revoltado dizia que aquele prédio era roubado, ponha-se para a rua, que era o que as letras significavam, bem tranquilo. Próxima questão, lá para 6, leia o fragmento com atenção. A sede da metrópole precisava publicar documentos oficiais, leis, tratados diplomáticos, mas até então isso era impossível de ser feito na colônia. Estava proibida de ter uma imprensa oficial e até mesmo de publicar jornais, que era submetida a um rígido controle da metrópole. Essa situação teve de mudar com a vinda da família real. Beleza? Questão 6. Com base no fragmento e nos seus conhecimentos, marque a ou as alternativa correta. Aí vou colocar aqui de A a D, tranquilo? Já sabemos que eu não cobro datas nas minhas provas, não precisa decorar datas. Em 1808 foi criada a imprensa régia. Houve a primeira publicação periódica diária brasileira, que chamava Gazeta do Povo, para divulgar obras da monarquia e elogiá-la. Tranquilo? Isso que os governos de até hoje fazem, essa propaganda aí na televisão com dinheiro público. O Teatro de São João foi inaugurado em 1813 e até 1823 foi o único da cidade. Essa foi a letra B. Vamos para a letra C. Em 1810 foram inaugurados o Arquivo Militar para guardar mapas do Brasil e do Império Português e a Academia Militar com o objetivo de formar militares. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Beleza? Todas as alternativas estão corretas. Tudo isso foi o que Dom João trouxe para o Brasil. E além de outras coisas, a Biblioteca Nacional, ele foi o criador de que mais que ele falou? Do Jardim Botânico. Trouxe vários benefícios, Dom João ao Brasil. Trouxe toda a riqueza que tinha lá em Portugal, que dava um total de 800 milhões de cruzados, entendeu? Então a chegada, tem autor que fala que o Brasil não se tornou independente em 1822, mas sim com a chegada da família real, em 1808. Enfim, isso aí já foi falado em salas, vamos direto para as questões, para que você estude. Vou lá para a questão 7. Leia o fragmento com atenção. Dona Maria morreu em 1816 e previa-se que Dom João fosse aclamado rei em 1817. Porém, conflitos internos e externos provocaram o adiamento da aclamação para 1818, quando também Dom Pedro casou-se, Dom Pedro I, filho de Dom João, casou-se selando a aliança entre duas casas reais, Bragança e
Habsburgo, é esse nome, beleza? Vamos para a questão da pergunta. Qual foi a princesa com quem Dom João, desculpa, vou repetir. Qual foi a princesa com quem Dom Pedro I casou-se em 1818? Opa, moleza. Princesa Leopoldina da Áustria. Essa foi a esposa dele. Tranquilo? Vamos lá para a questão 8 direto, sem o texto motivador. Vamos direto para a questão. Qual forma de governo o Brasil independente assumiu? Quando o Dom Pedro I deu a independência do Brasil, deu o grito de Ipiranga, o autor está te perguntando, o autor sou eu, fui eu que formulei a questão. Qual foi o tipo de governo que o Brasil escolheu? Já era monarquia, permaneceu ou mudou? A questão, galera, é que manteve a monarquia, beleza? O sistema de governo do Brasil independente manteve-se a monarquia. Tranquilo? Então vamos continuar. Mais uma. Leia o texto com atenção e marca a única alternativa correta. Quando a família real manteve o controle do império a partir do Brasil, Portugal, a antiga metrópole foi ocupada por tropas francesas e, após 1814, pelas britânicas. Além das medidas tomadas por Dom João, como a abertura dos portos brasileiros, o conflito com a França pelas posses do território português resultou em um empobrecimento da população. Deixa eu continuar o texto aqui em cima. Um empobrecimento geral da nação e a diminuição da sua população. Cerca de 500 mil pessoas abandonaram o país ou morreram entre 1807 e 1814. Questão 9. Vou para a pergunta. O texto é só motivador. Quais condições levaram à eclosão de um movimento revolucionário e liberal que combinava oposição à administração inglesa, insatisfação com o absolutismo do rei e com os novos status políticos e econômicos do Brasil? O que chegou? Qual foi essa eclosão? Vou te perguntar. Aí eu vou te perguntar qual foi essa eclosão e você vai responder. Foi a Revolução, galera, do Porto, que ocorreu lá em Portugal. E nessa revolução, no fim dessa revolução, tanto os franceses como os ingleses foram expulsos de Portugal, que estava chocado as tralhas lá. Então, João, quando saiu de lá, deixou as tralhas. Só que no final dessa revolução, eles escreveram a nova Constituição. E nessa Constituição dizia que o rei de Portugal teria que reinar a partir de Portugal, não do Brasil. E o Brasil teria que votar a condição de colônia. Então a questão correta 9 é a Revolução Liberal do Porto. Tranquilo? Já vou para a questão 10. Questão 10 e já vamos finalizar. Questão 10 é de VUF. Com base nos seus conhecimentos e nos trechos selecionados abaixo sobre a chegada da família real ao Brasil, assinale VUF. Bem light. Letra A. Em janeiro de 1808, Dom João estabeleceu que todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadoria transportadas em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a corte portuguesa ou em navios portugueses poderiam ser importados, beleza? Mais um sobre o Pacto Colonial, sobre a ruptura do Pacto Colonial. Tranquilo? A é V. O tratado com a Inglaterra em 1808 e seus objetivos eram renovar os antigos acordos e conservar o auxílio inglês na defesa da dinastia de Bragança em Portugal. Opa, a B também é V. Letra C. O Tratado da Amizade procurava limitar o tráfico de escravos no Brasil, limitando-o aos provenientes da colônia portuguesa. É o Tratado da Amizade lá em Portugal e Inglaterra, só beneficiou a Inglaterra, tranquilo? A Inglaterra não tinha interesse de ter tanto escravo aqui porque a Revolução Industrial estava bombando, ela precisava mandar seus materiais, suas moambas aqui para o Brasil. É V também, a letra C. Letra D. Apesar de um rico comerciante português procurou agradar o príncipe regente, excedeu-lhe sua casa de campo, aonde Dom João se instalou e a chamou de Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. É V, galera. Indo ao Rio, visite lá o bairro, a cidade Quinta da Boa Vista. Tranquilo? Então é isso aí, 10 questões reformuladas aí, bem tranquilas para você. É conteúdo aí do 8º ano, do 2º bimestre, tranquilo?
Tá light, bem light, bem tranquilo, a aula já foi dada, já foi tudo explicado. Assista, inscreva-se, participe, beleza? E acompanhe outras questões formuladas e outras aulas no seu canal do YouTube e no meu canal do YouTube, Professor Antônio, em busca da história. Te aguardo, participa, escreva, venha gravar uma aula conosco. Você faz a história, eu só conto a história. Falou, galera? Tamo junto, hein? Assiste mesmo e dá, ó, se gostou, dá um dedinho lá, falou, não dá nada. Valeu, galera!